né? Eu sou mais criativa, eu sou mais engraçada, eu sou mais polêmica quando precisa ser. Então, eu acho que é um prazer aqui, é um prazer estar aqui. Sabe que hoje eu tava revisitando, né, os nossos podcasts anteriores, né? Foram mais de 12 podcasts, né? A gente fez, acho que esse é o 7º que a gente faz só com você. E aí teve episódio seu com o Meurim, com a Glenda, com o Selmo, com o Padre Fábio, né? Vários episódios que a gente fez aí no decorrer desses da história do Três Irmãos, né? Você faz parte da nossa história. E eu tava vendo, assim, tipo, o quanto tu mudou, assim, do primeiro episódio pra cá. Óbvio, mudou pra melhor, assim, em todos os sentidos, né? E eu queria ter perguntado pra você, assim, se você ainda assiste aquela Andréia lá de trás e quando você olha pra ela, o que passa, assim, na sua cabeça? Assim, a essência, ela não mudou, né? A essência não mudou. É engraçado, né? Falar um pouco sobre mudança, assim. Todo o entorno mudou. Inclusive, a minha pele mudou. A minha pele, a minha carne mudou, né? Eu moro em um outro corpo hoje. E isso não é ruim, necessariamente. Eu vivia numa vida muito corrida e sem tempo para cuidar de mim. E depois que a minha irmã faleceu, eu vivi algumas reflexões extremamente disruptivas e eu precisei cuidar de mim. E isso eu faço muita questão de dizer. As pessoas acham que vocês acompanharam isso muito mais de perto. As pessoas acham que eu emagreci no último mês. Eu comecei meu processo de emagrecimento tem 10 meses. Eu tomei a decisão de emagrecer no dia 17 de julho. Minha irmã faleceu no dia 16. E não era uma decisão estética. Era uma decisão de eu preciso cuidar de mim. Obesidade e essas questões, elas têm um fundo emocional muito mais profundo. Então, ali eu tomo a decisão de cuidar de mim, ali eu tinha mais tempo para isso, e eu acho que também tempo é uma questão de prioridade. Quando eu passei a priorizar, começou a existir tempo para exercício, para preparar minha comida, para ir no médico, coisa que eu não colocava tempo. Então, tudo isso mudou, inclusive a carne que eu moro. Então, mudou a minha forma a minha manifestação existencial, estética, ela mudou, o meu entorno mudou, a minha vida mudou, mas a minha essência não mudou, essa não mudou. E talvez esse seja o grande paradoxo, né? Talvez, se eu posso chamar de sofrimento, eu não gosto de vitimismo, eu acho que a gente está no lugar onde a gente procurou estar e está tudo bem, eu não gosto desse vitimismo, mas esse é o grande paradoxo da fama. Sucesso é maravilhoso, fama é complexo. Sucesso é maravilhoso. Ser bem-sucedido em tudo que você faz, isso é maravilhoso. E a pessoa mais simples do mundo, ela pode ter muito sucesso. Se em todas as funções que você desempenha, ser bem-sucedido. Se você é um bom pai, se você é um bom esposo, se você é um bom profissional, se você é um bom cidadão, isso é sucesso. Sucesso é maravilhoso. Fama é muito complexo. Por que a fama é complexa? Porque ela te dá uma visibilidade e uma invisibilidade. Hoje eu sou tão visível que eu sou invisível. Eu sou tão vista e eu sou tão conhecida que as pessoas não enxergam mais a Andréia. E esse é o grande paradoxo. É tanta visibilidade que você entra na invisibilidade. Mas no seu meio, sim, as pessoas não enxergam a Andréia? Em todos os lugares. Na sua casa? Não, na minha casa não. Esse é o único espaço onde eu consigo ser enxergada. E, de novo, isso não é um vitimismo. E aí hoje eu entendo, semana passada eu falando com uma grande celebridade, tive a oportunidade de passar o domingo com ele, e hoje eu entendo por que as celebridades adoecem tanto. Esse é um lugar muito pesado. Porque eu lembro de um vídeo acho que do Jorge, né, do Jorge Mateus, que uma mulher veio tirar foto com ele, já veio chegando, pondo pra tirar foto. Vou tirar uma foto. Ele falou, calma, eu vou tirar a foto. Mas antes pergunta como é que eu tô, me dá boa tarde, pergunta se eu tô bem, me dá um abraço, depois você pede a foto. Tá tudo certo, eu vou tirar a foto. O ser humano desaparece no meio da função, entendeu? Uhum. Então, assim, essa essência, então, você falando assim, o que mudou? Mudou tudo, só eu não mudei. E talvez esse seja o grande paradoxo, e talvez por isso eu sofra. Há 1 ano e meio atrás, se uma senhora me abordasse na rua, aquela era a pessoa mais importante do mundo e eu ia estar ali o tempo que fosse necessário. E eu ainda continuo sendo essa pessoa. Só que agora isso não pode mais acontecer. Porque agora é numa escala de milhões. Não consigo. E quando você olha aquela Andréia ali, você olha assim com
com um olhar de superação, assim, aquela Andréia precisa estar lá pra mostrar o quanto eu mudei pra melhor, né? O quanto eu estou mais saudável, ou você olha ela, assim, de uma forma que, tipo, nossa, eu não quero nem ver, assim, porque eu não gostava do que eu era. Como que você olha? Aqui é muito complicado, porque vocês dois são muito danados. Vocês são muito simples, mas talvez vocês fazem as perguntas mais difíceis e mais contundentes. E aí, por isso que eu choro. Então, talvez aqui vai ser o lugar que eu vou chorar mesmo, então tudo bem se as pessoas meterem o pau do meu choro. Talvez aqui seja o único lugar onde eu chore, assim, dos podcasts que eu vou. Quando eu vejo aquela Andréia, eu sinto muita vontade de dar colo para ela. Eu tenho um amor profundo por ela, porque foi ela que me permitiu chegar até aqui. Ali tinha uma mulher cansada, sofrida, que lutava com a vida 24 horas por dia, que sabia muito onde queria chegar e sabia o preço que ia pagar. Então, pelo contrário, assim, eu vejo os vídeos e eu visito isso todo o tempo e eu tenho um amor profundo por ela, assim. É alguém que eu sinto, talvez, em alguns momentos, saudade, porque talvez ela era menos pressionada, menos cobrada. De novo, não me vitimizo, é aquela frase do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades, mas eu gosto muito daquela Andréia, assim, e talvez por isso esses lugares são lugares que eu valorizo. Aqui, na casa da minha mãe, porque nesses lugares eu posso ser essa Andréia, assim, que fala o que pensa, que é frágil, que também tem sentimento, que se cortar aqui sangra. Então, talvez nesses lugares me seja permitido. As pessoas têm uma expectativa muito grande. Eu tenho visto isso na fama. Muitos famosos, muitos se aproximaram de mim. Talvez por achar que eu tenho algo a dizer, especialmente sobre saúde mental. Muitos, incrível, como as pessoas têm uma sensação de que eu tenho algo para dizer. E como eu percebo o adoecimento entre essas pessoas, é uma loucura. Mas hoje eu entendo por que eles adoecem. É uma expectativa muito alta, é uma cobrança muito alta, é uma invisibilidade. Você olha para um famoso X, você enxerga a função, você enxerga a novela, você enxerga as músicas, você enxerga... Mas você esquece que ali atrás existe um ser humano que sofre, que tem mãe, que tem filho, que tem dores, que tem tristeza, que tem insônia, que tem depressão, que tem... Hoje de manhã eu falava isso com uma pessoa, um famoso lá, que alguém meteu o pau nele num post dele. Ele falou, Andréia, para onde as pessoas estão indo? Ele falou, Andréia, eu desisti de mostrar minha vida pessoal, eu tinha um prazer de mostrar minha vida pessoal, eu amava fazer isso, e eu fazia com o maior carinho do mundo, Andréia. Eu não fazia para aparecer. Eu ia para uma viagem, eu adorava filmar o palco, filmar as viagens, filmar tudo. Ele falou, aí eu precisei entender que eu tinha que ser intencional. Que eu postava uma foto com a minha namorada e eu recebia um monte de coisa, um monte de falas que me machucavam. As pessoas usam do ambiente virtual para se valerem de um anonimato. E elas falam para você o que elas pensam. Elas não estão preocupadas de que forma que isso vai te assolar. E aí as pessoas vão perdendo a naturalidade, vão adoecendo, vão se resguardando, vão se escondendo, porque elas não podem mais estar em ambientes públicos, elas não podem mais ser quem elas são, elas não podem mais... E aí esse jogo ele vai ficando estranho de negociar. Não é muito simples. O lugar da fama ele é um lugar realmente muito sensível que você tem que estar... cuidando da sua saúde mental o tempo todo, senão fica difícil. Manda aí. Você, de alguma forma, as pessoas te procuram, te veem como se fosse um amparo, uma colina forte, alguma coisa que elas possam se encostar, principalmente na saúde mental, porque é onde você mais se destaca, né? Não é mostrando a sua viagem da praia, são nos conselhos que você dá diariamente. São conselhos que... eu vou fazer uma analogia, por exemplo. Um lutador, quando ele entra no ringue ali, mesmo quando ele é nocauteado, que ele para de enxergar tudo ali na frente, o corpo dele consegue responder automaticamente, porque está treinado para aquilo lá. Mesmo sem ele consciência total, ele ainda consegue dar um golpe, agarrar o juiz e se defender de alguma forma, inconscientemente. Você é um lutador treinado para isso. O seu processo de emagrecimento, a galera acha que começou... Não, ele tem um tempo, você se preparou para esse corpo que você está agora. Mas você se preparou muito mais para essa parte da saúde mental. Isso são décadas de
de preparação, de trabalho, de estudo. E você percebe que as pessoas estão doentes e que você está num mundo onde as pessoas se adoeceram mais pelo assédio e pela invisibilidade. Mas inconscientemente você não está muito mais preparado do que todas essas pessoas. Mesmo quando você acha que você não está se protegendo, você consegue perceber que você ainda está muito mais protegido que a grande maioria? Ou não? O santo de casa não faz milagre não, nessa percebo hora? sim. Tanto percebo que eu virei referência para essas pessoas sem querer ser. É louco isso, né? Eu percebo sim. Eu tenho mais estrutura para suportar isso. Que incrível isso, né? Assim, talvez não, com certeza, né? Pelo meu embasamento teórico, isso chega em mim de uma forma muito diferente. Eu falo que Deus é muito bom. Deus permitiu que as coisas acontecessem no momento certo. Se isso me pega há uns anos atrás, isso teria sido o meu fim. Eu gosto muito da história do... Aquele que ele toca vira ouro. Como é que chamava aquele mito? Do Midas. Tudo que Midas tocava virava ouro. Isso é uma bênção, mas era uma maldição. Ele não podia tocar a esposa dele, ele não podia tocar os filhos dele, ele não podia ter afeto com as pessoas. A fama e o dinheiro, se você não cuidar, eles viram prisão. Eles viram uma maldição. O toque de Midas, ele parece ser maravilhoso, mas ele pode ser a sua desgraça. Eu vejo muita gente famosa onde a fama tem sido a desgraça dessas pessoas. O que poderia ser maravilhoso virou um problema. E aí as pessoas realmente veem isso em mim. Elas me veem nesse lugar acho que ela, de alguma forma, ela sente o que nós sentimos, mas parece que ela tem uma percepção diferente disso e ela pode nos ajudar. E querendo ou não, realmente acabou que isso fez com que as pessoas me buscassem. E é interessante, até o Jadir estava falando isso, o menino da revista, ele falou, André, é engraçado, de todas as revistas que nós fizemos, ele falou, eu estou surpreso o quanto a penetração da sua revista e o quanto as pessoas gostam e tem um carinho gigante, um respeito por você. Aonde eu vou levar a revista, as pessoas dizem, nossa, você escolheu muito bem, ela é uma pessoa incrível, ela merece. As pessoas, elas têm uma sede, atualmente, por pessoas que realmente têm algo para oferecer. As pessoas não me encontram para tirar foto. Se as pessoas quisessem só tirar foto, as pessoas querem conselho. As pessoas querem abraço, as pessoas querem contar o que está acontecendo na vida delas, as pessoas querem terapia. O mundo está tão sedento por alguém que os ouça, que do 0 ao 100, todo mundo quer a mesma coisa. E talvez por isso meu discurso ele seja tão diferente. O Joel outro dia falou assim para mim, deixa eu te contar, você é uma anomalia. Você é uma anomalia. As pessoas não gostam, né, do seu produto, né, das suas coisas. As pessoas gostam de você. Ele falou, eu vivi para avaliar anos de mercado. Poucas vezes eu vi alguém com esse perfil que você tem. Isso não é normal. As pessoas se ligam a você. Por que as pessoas talvez se ligam a mim? Isso não me faz ser vaidosa de jeito nenhum. Eu acho que qualquer um que plota esse modelo, inclusive eu dou esse conselho. Se fizer isso de coração, plota esse modelo. As pessoas estão sedentas por serem escutadas. E se eu te escuto, isso vira um problema. Porque se eu te escuto, a partir disso eu faço com você o que eu quiser. Inclusive eu vendo para você. Se eu te dou a sensação de que eu te escuto, que a sua vida me interessa, que a sua vida vale a pena, de que sua vida é interessante e eu me preocupo, depois disso eu posso abrir um pitch de venda. Que assertivo, hein? Então percebe o tamanho do buraco? Então, o Joel fala assim, Joel e outras pessoas, dos 8 aos 80, as pessoas gostam de você. Ontem eu fui numa comunidade rural perto de Uberlândia com o Tomás olhar umas vacas. A professora da comunidade rural descobriu que eu estava lá, parou a aula. Mandou a van buscar as crianças, para as crianças irem lá na fazenda me cumprimentar e tirar foto. Gente, eu abraçava menininho de 7 anos, o coraçãozinho desse estava na boca. De uma comunidade rural de 5.000 pessoas. Eu falava, aonde que esse povo me conhece? Aonde essas crianças me conhecem? As crianças me abraçavam, tia, eu gosto mais de você. Tia, eu te olho no celular. Eu pensava, gente, como? Uma criança de 7 anos. Mas as pessoas estão sedentas por serem ouvidas, compreendidas, não julgadas, amadas. E se você fizer isso? Se você for de verdade, se você não for um personagem. Hoje uma amiga minha lá do Mato Grosso falou assim, o povo aqui fica doido com você, e às vezes você ouve vídeo e fala assim, não é possível. Ela fala assim, gente, eu como pão de queijo com a André falando essas coisas, ela é isso aí, ó.
Ela corta laranja conversando esses trem que vocês estão vendo, isso aí pra mim não é novidade. Ela é assim. E eu acho que talvez, eu falo que eu tô tateando esse negócio, porque comecei o jogo agora. Talvez essa seja a fórmula do sucesso atual. Se você quer fazer sucesso, seja verdadeiro. As pessoas estão sedentas por gente de verdade. Todo mundo virou isopor. Porque todo mundo tá conectado, né? E a internet virou uma mentira, pô. A internet é uma mentira. Que vem fazendo mal aí pra todo mundo, né? Virou uma doença da modernidade. E a hora que aparece alguém que é de verdade, você lembra de você. Te conecta de novo, né? Chama Com atenção. o mundo, né? Então, você conta que você tá começando agora que você começa a entender que e pra mim é o grande motivo do seu sucesso, o quanto a Andréia é só a Andréia, né? Nossa, todo mundo fala pra mim, nossa, ela é incrível, ela é maravilhosa. Como que a Andréia fala assim? Ela é a Andréia. Ela é daquele jeitinho, ela não muda nada, ela chega do mesmo jeito, ela vai embora do mesmo jeito. A Andréia é aquilo lá. E eu conto que tem muita gente que vem aqui dentro, que passa aqui, que tem uma postura diferente quando liga o microfone, que tem pensamento diferente quando não tá sendo filmado, né? E que a Andréia, cara, a Andréia, existem outros, mas que a Andréia, ela é a mesma pessoa. Se tiver o microfone ligado ou não, ela é a mesma pessoa. E você vai contar quem são essas pessoas hoje? Que mudam? É. Não, mas tem muitos. Se der o like, você conta? Eu conto. Se a galera der o like, você conta, Robertinho? A gente tá com 400 pessoas ao vivo aqui agora. Se tiver 4.000, eu conto. Se der o like aí, você conta. Pelo menos o conto. nome de umas 3 aí, que muda. Um eu conto fácil. Quem que é, gente? Até eu tô curioso. Eu conto fácil, sim, que é incrível a mudança de quando liga o microfone da pessoa. Eita. Liga o microfone, Eita. eu nunca vi uma mudança tão gritante desse jeito. É esse mesmo. É incrível. Quem que é? É como se ele fosse verdade. dominado por uma entidade. Eu já vi isso também. Ele é uma pessoa de um jeito... Já viu o senhor volante? Pacato, que não pisa em uma formiguinha. Mas quando liga o carro... O cara é de jeito. Ele senta aqui, ele tá calmo. A hora que fala assim, 1, 2, 3, gravando, ele levanta a cabeça assim. Mano, ele transforma numa máquina. É uma entidade que desce. Ele não tem outra explicação. Tem um que é assim, mas existem outros, né? Mas esse é um exemplo bem claro que eu conheço. E eu não sei porque a gente chegou nesses exemplos, mas o que eu queria saber é, tipo assim, desde a criancinha de ser verdadeiro a virar uma referência mundial, e você fala que você tá começando agora, mas tá escrito aqui na capa da revista, talvez uma referência mundial. Você tá sendo vista em outros países? Nossa! Nós fomos para a Europa agora, eu falei, eu vou ser assediado por brasileiros que moram na Europa. Isso me chocou demais. Nós fomos em 7 países. Nos 7 países, pessoas de línguas locais me reconheceram. Isso Seu pra mim foi conteúdo tá chocante. chegando lá na língua nativa deles. Eles traduzem, tem gente que faz corte traduzindo. E assim, até entidades, governos. Tinha uma representante de um governo de um dos países da África que estava na Suíça para assistir a palestra, porque queria levar para a África, tanto que nós vamos para a África em novembro. Você vai? Vamos. Qual país? Nós vamos para Angola. Ah, que legal. Alguns países da África querendo o portuguesa trabalho. lá, né? Países de língua portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde. Eu cheguei numa padaria em Lisboa, até para comer um pastel de Belém. Uma padaria toda de moçambicanos. Veio um rapaz lá de dentro, falou pro patrão dele assim: o senhor me permite cumprimentá-la e pedir uma foto? E aquele português carregado de Moçambique. E o patrão, claro, eu também sou fã dela. Ele beijava a minha mão e falava: eu chorei tanto quando o irmão da senhora faleceu. Eu chorei junto com a senhora. Moçambique ama a senhora. Moçambique sofreu junto com a senhora. Isso é incrível, assim. Você perceber. É incrível. É incrível. Como o trabalho, ele rompeu fronteiras. Nós saímos agora na Forbes, ué. Nós vamos sair no Guinness Book. A Forbes é a dos ricos. Você já tá na Forbes, Na Forbes, saímos na Forbes. Não, mas muito... Forbes, seu nariz. Forbes não é rico. Não é sobre ser rico, não. Forbes não é sobre rico. Forbes é sobre número. Eu não sou rico nada, não. Forbes aí. Você queria que ela aparecesse no jornal Botija Parda? Era isso? Não. Forbes é sobre performance e resultado. Muito rico. Resultado chega primeiro que você sempre.
seja uma pessoa de resultado, porque resultado Quem tá seja sempre performando vai primeiro. pra lá. É. Adéia, assim, lógico que você se sentia vontade, né? Mas